Existem muitas perguntas que se levantam em relação à fé cristã, em relação ao Deus que nós servimos, em relação ao Evangelho. Por que existe tanto mal no mundo, se Deus é um Deus que deseja o bem das pessoas, que Ele ama as pessoas, e se Ele é todo-poderoso, por que então Ele não impede o mal? Por que Ele não socorre as pessoas? Existem muitas perguntas que nós temos em relação principalmente à oração. Se Deus sabe tudo o que eu preciso, então por que eu preciso orar? A Bíblia diz que Ele é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. No Salmo 139, a Bíblia diz que Deus já sabe o que nós vamos falar quando ainda nem as palavras se formaram na nossa boca. Então fica a pergunta, por que Deus então demanda que nós oremos e entremos numa luta espiritual por meio da oração? Por que também existem tantas orações que fazemos, mas que não são respondidas? Enfim, existem tantas perguntas sobre a fé, sobre a questão do nosso relacionamento com Deus, e é claro que seria simplificar demais achar que uma só resposta pode responder a todos esses questionamentos. Mas sem dúvida alguma, um princípio que Jesus ensina no capítulo 18 de Lucas é um princípio que vai ajudar bastante a responder pelo menos grande parte das perguntas e resolver grande parte das dúvidas que nós temos. Porque parece que Deus às vezes não se importa, porque parece que às vezes a oração falha, porque parece que Deus às vezes não tem interesse em nos socorrer. Porque eu estou orando há tanto tempo e o Senhor não nos traz resposta. O princípio que Jesus aplica neste capítulo é um princípio que na jurisdição, ou seja, na justiça humana, no sistema judicial humano, é chamado de princípio da inércia da justiça, ou princípio da justiça inerte. O que significa esse princípio? Basicamente, esse é um termo jurídico. Eles dizem o seguinte: a justiça, para funcionar corretamente, ela tem que ser provocada. Esse é o termo judicial que é usado nas cortes, ou na linguagem judicial. A justiça, para ser correta, a justiça, para ser coerente consigo mesma, ela precisa ser provocada. E o que é que eles querem dizer com isso? E por isso eles chamam de princípio da inércia, ou seja, inerte é aquilo que está imóvel, é aquilo que não se move, está inerte. Então eles dizem que a justiça ela tem que ser inerte, ela não pode mover-se por si mesma. E por isso então eles afirmam que a justiça tem que ser provocada. Por quê? Porque no entendimento da civilização moderna, na maneira como foi constituído o direito e o governo sobre a maioria dos países, principalmente democráticos, existem três poderes. Existe um poder que é o poder legislativo, ou seja, é o poder que constrói as leis, que faz as leis. E por isso o povo então os elege com esta função, de que essas pessoas sejam os lawmakers, ou seja, sejam aqueles que irão fazer as leis que deverão trazer benefício para a nação, benefício para o povo. São os deputados, senadores que recebem, ou os vereadores, enfim, que recebem a função de criar leis que façam justiça à necessidade daqueles que os elegeram. Então existe um segundo poder, que é o poder executivo. É o poder que vai pegar as leis que foram feitas e vai aplicar a lei. Ou seja,
uma vez que a lei foi feita e foi aprovada e ela agora está em vigência, significa que existirá um outro poder que ele se responsabiliza pela aplicação da lei, pela execução da lei. É onde entram, por exemplo, todas as forças policiais, Ministério Público, etc., que são aqueles que põem em funcionamento a aplicação das leis. Quando houver o não cumprimento das leis que foram feitas e que deveriam estar sendo executadas, então as pessoas que estiverem desobedecendo a lei, ou uma pessoa que esteja sendo vítima de alguém que está desobedecendo a lei e por isso está tirando um direito, está afetando a sua vida, ela então precisa apelar para a justiça. E é nesse exato contexto que os juristas afirmam a lei, a justiça, para ela realmente ser justa, ela não pode se manifestar automaticamente, ela tem que ser provocada. Com isso eles querem dizer o seguinte: por mais que a justiça saiba de um escândalo, por mais que a justiça saiba de um crime, por mais que a justiça saiba de algo que claramente vai contra os interesses de uma nação, que roubam os direitos das pessoas, a justiça tem que permanecer inerte. Por quê? Porque se a justiça tomar a atitude de corrigir o erro, ela deixa de ser poder judicial e ela se torna poder executivo. Por isso, para que a justiça seja verdadeiramente aplicada, ela precisa ser invocada. Ela precisa ser, no termo que os juristas usam, provocada. É exatamente assim que funciona. Nós vemos um crime, nós vemos um escândalo, às vezes até mesmo das autoridades que roubaram ou fizeram alguma coisa absurdamente contrária à lei. E aquilo então é noticiado nos noticiários, nós vemos isso na televisão, nós vemos isso na internet, e aquilo então, aquela notícia começa a se multiplicar e se repetir, e então passam uma semana, 2 semanas, às vezes passam meses, e a gente fica, meu Deus, como é que essa pessoa ainda não foi presa? Como é que a justiça ainda não interviu? E a resposta é exatamente essa: porque a justiça ainda precisa ser provocada. Por incrível que pareça, este conceito é exatamente o conceito com que Deus se refere à oração. A justiça divina que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas, ela precisa ser invocada, ela precisa ser provocada para que ela possa então realmente intervir. Quando nós provocar a justiça, significa que eu que me sinto injustiçado, eu vou apelar para a justiça, eu vou abrir uma ação contra aquela pessoa que cometeu um crime, ou contra aquela pessoa que me roubou o meu direito, ou posso até mesmo entrar, por exemplo, se um presidente da República não está sendo um bom presidente, na prática, qualquer cidadão pode provocar a justiça, ou seja, ele pode solicitar o impeachment do presidente. Na prática, qualquer cidadão pode fazer isso. E a questão é, não há processo judicial, não há ação da justiça para trazer justiça numa situação totalmente fora as leis que existem, sem que ela seja provocada. Então a justiça precisa esperar. Os juízes estão vendo, as cortes estão vendo as mesmas notícias que nós vemos. Eles estão tão indignados quanto nós estamos, mas eles ficam de mãos amarradas enquanto alguém não provocar a justiça. Ou seja, é preciso que alguém bata nas portas da justiça e diga: existe uma lei que diz que não pode ser feito o que esta pessoa acabou de fazer. E então eles vão reivindicar da justiça, que a justiça intervenha
e julgue aquela situação e demande que o injusto não prevaleça e que o direito seja restituído. É exatamente o princípio da inércia da justiça a que Jesus se refere no capítulo 18 de Lucas. E por que eu digo que Jesus usa este princípio? Porque Jesus usa exatamente a figura de uma justiça, de um sistema judicial que está sendo provocado. Ele começa, Lucas nos dá a dica sobre esta parábola. Jesus ele conta uma história para ilustrar os princípios que nós precisamos aprender sobre a vitória na oração. E Lucas, ele já nos facilita um montão, porque ele faz uma coisa que normalmente não aparece na Bíblia, normalmente não aparece nas parábolas de Jesus. Ele já canta a bola, ele já diz sobre o que aquela parábola significa antecipadamente. Ele diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ou seja, a parábola que Jesus vai contar sobre uma viúva que estava reivindicando os seus direitos junto a um juiz, tem a intenção, Lucas nos diz claramente, tinha claramente a intenção de nos ensinar a nós, de que nós precisamos agir como esta viúva, provocando a justiça. Nós precisamos ter uma ação ativa, não passiva, precisamos uma atitude ativa, não passiva, em relação aos nossos direitos que temos diante do justo juiz, que é Deus. O interessante é que a palavra que Lucas usa, ele diz assim: esta parábola que Jesus vai contar agora e que eu vou narrar logo a seguir, é com o propósito de que a gente aprenda que nós não podemos desanimar de orar, devemos orar sempre, e não só é importante orar sempre, mas é importante não desanimar de orar. A palavra original por desanimar literalmente é desmaiar. Por isso é a palavra que aparece na maioria das Bíblias em inglês. Jesus está dizendo, nesta parábola, Jesus está ensinando sobre sobre um princípio, para que a gente aprenda que nós devemos orar sempre, em todo o tempo, por todas as coisas, mas mais do que isso, nós não podemos desmaiar, não podemos enfraquecer na nossa luta de oração. Então isso significa que muitos crentes, eles até têm uma vida de oração, e nesse ponto eles não estão errando. Eles continuam orando e apresentando todas as coisas a Deus. Mas o que Jesus está ensinando é algo a mais, porque Lucas está dizendo, Jesus está ensinando aqui da importância de orar sempre, mas também da importância de não desistir daquilo pela qual nós estamos orando. Será que é só comigo? Ou com você também já aconteceu? De alguma vez você orar tão intensamente por algo, tão continuamente por algo, e que se passam semanas, meses e muitas vezes até anos, e você simplesmente não vê a resposta daquilo que você está orando. E você então se sente encorajado e animado a prosseguir. Ou você se sente como na descrição da palavra que Lucas usou, você sente como quem vai desmaiar, você sente como quem está com uma mão que segura um peso por um determinado tempo, e você vai segurando e as mãos vão suando, e de repente você começa a perceber que começa a faltar força agora para os músculos, e você começa a perceber a mão se abrindo, até que chega um momento em que você abre por completo e desiste de carregar aquele peso. Será que já aconteceu com você? Eu sei que sim. E por isso, Jesus, sabendo que isso vai acontecer com todos nós, com todo aquele que seguir o Evangelho, de que nós somos chamados a orar, esse é o nosso principal dever, esse é o principal razão do cristianismo, da vida cristã, é a oração.
Em segundo lugar, vem a pregação, mas justamente com base em toda a direção, unção, graça, instrumentação do Espírito que adquirimos por meio da oração. Por isso Jesus não disse em primeira mão aos discípulos: vão e preguem o Evangelho a todo mundo. Antes, na verdade, ele disse: primeiro vão e fiquem em Jerusalém e não se ausentem de lá, até que vocês tenham sido revestidos de poder. Ou seja, a prioridade na vida de todo cristão é a oração. Mas Jesus sabia, porque ele conhece todos os segredos do mundo espiritual, que a oração, embora seja uma ordem de Deus e seja claramente definido nas Escrituras, que Deus é um Deus que responde oração, de que Deus é um Deus que exige a oração do seu povo, que o seu povo se volte a Ele, sempre com orações de fé. Entretanto, Jesus sabe que há uma série de variantes, há uma série de situações que podem fazer com que a resposta da nossa oração demore muito mais do que a gente gostaria que demorasse. Na verdade, a gente gostaria que demorasse só 30 segundos. Quando a gente dissesse amém, que Deus já tivesse resolvido. Mas nós precisamos aprender que não é assim. Daniel orou, buscou a Deus por uma resposta, jejuou e buscou ao Senhor por 3 semanas seguidas, 21 dias de oração sem cessar orando por uma mesma situação, por uma mesma causa. No 21º dia, o arcanjo Miguel aparece a ele, e ele diz: homem de Deus, no primeiro dia que você buscou o Senhor, eu já fui enviado nos céus para trazer a resposta. Ou seja, no primeiro dia, Deus já tinha enviado a resposta para Daniel. Mas porque levou 21 dias para chegar a resposta, então Miguel nos esclarece. Ele diz: é porque eu tive que lutar contra o príncipe da Pérsia. Ou seja, não estava falando de um príncipe humano, de um rei humano, mas de uma potestade espiritual demoníaca que se responsabilizava pela região da Pérsia, que era exatamente a região onde Daniel estava. Com o envio da mensagem de Deus, esse anjo teve que batalhar por 21 dias, até que ele pudesse furar o bloqueio, furar a resistência demoníaca, e então pudesse trazer a resposta. Existem razões demoníacas que nós precisamos, portanto, continuar na oração e não desistir. O que teria acontecido se Daniel tivesse desistido antes dos 21 dias? Será que o anjo ainda traria a resposta? Não podemos saber com certeza. Existe um outro caso do general Amã, um general sírio que foi procurar o profeta Eliseu, porque ele estava com uma doença, provavelmente lepra, uma doença de pele gravíssima. Uma das suas escravas, uma menina, quando viu o seu senhor naquela condição, ela disse: por que o senhor não vai até Israel? Procura por um profeta chamado Eliseu, ele é um homem de Deus, ele pode resolver o seu problema. Aquele general se desloca da Síria, ele vai de um país ao outro, ele vai com uma comissão, ele vai com soldados, ele é um dos homens mais poderosos do mundo naquela época, e ele vai numa distância longa, até nesse lugar longínquo, Israel, aonde ele procura por indicações de onde esse homem esteja. Finalmente ele chega na tenda aonde está o profeta. Ele é o bambambam, ele é o homem da vez. Chega ali com pompa e circunstância e diz para provavelmente Geazi, o servo de Eliseu: chame o teu senhor e diga para ele que está aqui o grande general Amã. E para sua surpresa, Eliseu desprezou toda aquela glória e toda aquela pompa, nem sequer saindo da tenda. Ele simplesmente mandou o seu servo dizer para ele: diga para ele que simplesmente se banhe no Rio Jordão 7 vezes e ele ficará curado. O Rio Jordão não era o mais belo dos rios, era um dos rios mais lamacentos. Por isso Amã disse: que tratamento é esse que eu recebo? Porque esse homem nem se dignou a sair da tenda e falar pessoalmente comigo? E porque ele manda eu me banhar como se fosse uma criança, um menino, num rio lamacento? Por acaso não existe rios melhores lá na Assíria?
E ele fica então tão irritado que ele decide ir embora. E naquele momento um dos soldados pede àquele rei e diz: mas rei, já que o senhor fez todo esse esforço para chegar aqui, já que o senhor fez toda essa viagem, por que não obedecer o que ele disse? Por que não tentar pelo menos o que custa 7 banhos? É vapt-vupt, rapidinho, você resolve isso. Se entrou 7 vezes e não deu nada, de qualquer maneira você ia voltar sem tomar os banhos, não vai fazer diferença, mas quem sabe exista ali alguma coisa de Deus para você. E o rei, o general, mergulhou a primeira vez e saiu das águas ainda leproso, mergulhou a segunda vez, terceira vez, quarta vez, sexta vez. Vou repetir a mesma pergunta que eu perguntei sobre Daniel. O que teria acontecido se esse homem tivesse desistido na sexta vez? Se ele não tivesse dado o 7º mergulho, ele teria sido curado? Preste atenção de que Jesus está abordando aqui um fator fundamental para nós entendermos a questão da oração. Nunca desista da oração. É claro que nós só podemos desistir da oração quando existe evidência clara, nítida, de 2 coisas. Ou que não existe mais possibilidade nenhuma, nem humana e nem divina, para que aquele quadro mude. Ou, em segundo lugar, quando Deus já deixou claro que não é mais para orarmos por aquilo. Por exemplo, o profeta Samuel continuava orando pelo rei Saul, até que Deus lhe disse para ele: até quando você vai continuar orando por aquele que eu já desprezei? E então naquele momento Samuel entendeu da parte de Deus que ele não podia mais orar por Saul. Ou então, como Davi, que orou para que o seu bebê, o seu filho, não morresse, e orou e jejuou e buscou a Deus por semanas a fio, mas a Bíblia diz que de repente ele ouve a notícia enquanto está orando de que o seu bebê morreu. Então a Bíblia diz que ele se levantou, tomou banho e foi comer. E os servos olharam aquilo e disseram: não estou entendendo. Quando o bebê estava vivo, o Senhor jogava cinza sobre a cabeça, usava roupas de pano de saco, se humilhava e buscava o Senhor. E agora que o filho dele morreu, ele simplesmente se levanta, come, toma banho e glorifica ao Senhor. E então Davi explicou: é porque enquanto meu filho estava vivo, eu tinha a responsabilidade, a obrigação de buscar a Deus e pedir que Deus mudasse. Mas a partir do momento em que o meu filho morreu, ele agora não voltará para mim, mas eu irei para ele. Então, fora estas 2 circunstâncias, irmãos, é a nossa obrigação à luz das Escrituras, de orarmos sempre e jamais desistirmos das orações, não importa quanto tempo nós oremos. George Miller foi considerado um dos heróis da fé, um dos heróis da oração, justamente porque ele decidiu conquistar todas as suas vitórias por meio da oração. Depois da morte de George Miller foram encontradas suas agendas, e nas suas agendas elas tinham 3 colunas. Naquelas colunas tinha o assunto que George Miller estava buscando em oração, a resposta que ele estava buscando. Na segunda coluna estava a data em que ele começou a orar e pedir por aquilo, e a terceira coluna era a data em que ele finalmente havia alcançado a resposta da oração. E para surpresa daqueles homens que encontraram as agendas de George Miller, eles encontraram milhares e milhares de datas aonde as orações dele foram respondidas. Havia uma data aonde ali não havia resposta, e eles perceberam que George Miller morreu sem ter recebido de Deus a resposta da oração. Era uma oração por um amigo querido que ele havia orado 50 anos para que ele se convertesse.
convertesse. E então aquela pessoa que viu a agenda de George Miller, no dia do velório de George Miller, onde compareceram centenas de pessoas para prestar a última homenagem a ele, ele deu um testemunho e falou sobre esta agenda, e mencionou que ele chamou a atenção dele, de que havia uma oração que George Miller fez por 50 anos, e morreu sem ver a resposta da oração, e ele disse: até o presente dia, até o dia de hoje, o dia da morte de George Miller, esta pessoa, este amigo pela qual ele estava orando, não aceitou a Jesus. Naquele momento aquele amigo levantou a mão e aceitou Jesus, disse: eu sou essa pessoa pela qual ele estava orando, e se entregou a Jesus naquele mesmo momento. Portanto, Jesus está dizendo: ore, 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 e continue a orar, e não desmaie, não jogue a toalha, não desista, continue orando. Esse é o nosso dever. E para que então Jesus nos ensine sobre esse princípio, ele usa uma história de uma cidade onde havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Ou seja, era um juiz que Jesus mesmo chama de injusto. Para aqueles que pensam que não existe juiz injusto, Jesus está dizendo que sim. Provavelmente Jesus estava pensando no Tribunal Superior brasileiro, americano, alguma coisa assim, quando ele fala de juízes injustos. E ele diz: numa cidade havia um juiz injusto. Era um juiz que não estava nem aí para nada. Ele só se interessava com ele mesmo, com seus próprios interesses. Ele não se interessava, ele não tinha temor nenhum a Deus, e ele não se preocupava nem um pouco com as pessoas. Ele não tinha pena de ninguém, ele simplesmente não se importava com ninguém. Preste atenção, esta parábola que Jesus vai usar, ela é um reflexo de Jesus como judeu contando histórias em forma judaica. Na poesia judaica, na literatura judaica, não se usa a beleza de um poema, a beleza da literatura não está nas rimas. Para nós, ocidentais, a beleza de um poema normalmente está na rima. Mamãezinha quando... Como é que é? Mamãezinha quando dorme põe a mão no... Batatinha quando nasce, segundo o Marco diz... Como é que é? Não é se esparrama, está errado, o Marco sabe certo. Espalha ramas pelo chão. A gente que é ignorante que fala se esparrama pelo chão. Na verdade é batatinha quando nasce, espalha ramas pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. A batatinha não tem nada a ver com a mamãe, mas só por causa da rima. Fica bonitinho, assim é a poesia ocidental. Na poesia hebraica, eles não usam rima, eles usam contraste. A beleza da poesia judaica é quando eles conseguem falar a mesma coisa de duas maneiras diferentes, oferecendo um contraste. E é exatamente o que Jesus usa nessa parábola. Jesus usa a figura de um juiz injusto, de um juiz egoísta, de um juiz que despreza as pessoas, e por incrível que pareça, ele está usando essa parábola para que a figura do juiz represente quem? Ninguém quer falar, né? Para não se comprometer. Quem ele vai comparar? Quem é a viúva nessa parábola? Quem tem que ser esta viúva? Eu e você. Mas então quem é esse juiz a quem nós temos que apelar? E Jesus usa a figura de um juiz mau, de um juiz injusto, de um juiz que não se preocupa com ninguém. Ele está fazendo um contraste com o juiz perfeito, com o juiz de toda a bondade que é Deus. Percebe o contraste que Jesus está fazendo? Ele está mostrando um juiz horrível para contrastar com um juiz perfeito, que é Deus. Mas a ideia de Jesus é exatamente essa. Eu e você temos que ser esta viúva que vamos insistir diante de Deus. Agora preste atenção. Não por uma esmola, não por uma misericórdia. O ensino que Jesus está colocando aqui é de que esta mulher estava lutando por um direito. Jesus continua dizendo
Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia na mesma cidade uma viúva que se dirigia a ele continuamente, suplicando e dizendo: faça-me justiça contra meu adversário. Ou seja, Jesus está usando a figura de uma mulher que está provocando a justiça. Ela não está pedindo um favor, ela não está pedindo um ato de misericórdia, senão ela não ia procurar um juiz. Ela provavelmente ia procurar uma sinagoga. Se ela estivesse pedindo esmolas, talvez ela fosse para uma esquina. Se ela estivesse pedindo caridade, provavelmente ela ia bater nas portas dos vizinhos. Esta mulher não está pedindo caridade, ela não está pedindo misericórdia, ela está pedindo justiça. Ou seja, ela está lutando por algo que ela sabia que era um direito seu. Preste atenção em outro contraste que Jesus está usando aqui na forma da poesia hebraica. Jesus faz questão de colocar um juiz, que era um dos homens mais poderosos que existiam, assim como nos dias atuais, em contraste com uma viúva. As mulheres e crianças, naquele tipo de sociedade, naquela era, já eram por si próprios o mais baixo nível que poderia haver na sociedade. Ou seja, em termos de direito, mulheres e crianças eram os que tinham menos. Uma mulher viúva era pior ainda, era o pior dos piores. Porque se ela já não tinha direito como mulher, agora ela tinha ainda menos, porque ela não tinha nem sequer um marido para lhe defender, um marido para reivindicar seus direitos. Portanto, uma mulher viúva, ela se encontrava numa situação de total desamparo. Se ela não tivesse filhos, então ela estava totalmente à mercê da misericórdia dos outros. Porque uma mulher viúva e sem filhos, ela simplesmente era suscetível de que qualquer pessoa batesse na porta dela e dissesse: seu marido morreu nos deixando uma dívida, mesmo que inventada, e tomava as suas posses, tomava a sua casa, punha essa mulher para a rua. Era uma das coisas mais comuns que mulheres viúvas e sem filhos acabassem terminando como prostitutas para poder sobreviver naquele tipo de sociedade. Portanto, Jesus usa um homem de extremo poder, mas sem caráter nenhum. E ele usa uma mulher, ele pega um dos exemplos mais baixos, mais vulneráveis daquela sociedade, uma mulher viúva, para então explicar: é assim que você tem que agir diante de Deus. Ele não disse, você vai buscar a Deus como um rei. Ele podia ter usado a figura de um rei, de um príncipe, de um líder religioso. Ele usa a figura de uma mulher completamente desamparada. Mas esta mulher sabe que ela possui um direito, e por isso ela está lutando por justiça. Ela está indo buscar no juiz, não um favor, ela está buscando no juiz algo que ela sabe que a lei já ampara. A lei já existe, já está determinado o direito que aquela mulher deveria ter, mas pela injustiça que é praticado com ela, que Jesus não menciona qual seria, esta mulher está sendo negado o seu direito. Por isso ela vai todo dia. Todo dia ela bate na porta desse juiz, todo dia ela vai lá na corte, todo dia, e então as pessoas todo dia veem a mesma cena. Eles veem o juiz entrando, o juiz fazendo lá os seus julgamentos, e de repente lá vem a mulher descendo a ladeira, e lá vem a mulher, lá vem a viúva, e ela entra de novo e pergunta: o juiz está aí? Sim, ele está aí, minha senhora. Todo mundo já sabia. Essa mulher estava ali semana após semana, mês após mês. Jesus diz que continuamente esta mulher ia atrás. Nesse esforço que Jesus diz que nós devemos aprender a orar sem cessar e não
não desmaiarmos, não perdermos a coragem, a força de continuarmos buscando. Porque ele está dizendo, esta mulher sabia que a única chance que ela tinha estava em conseguir convencer aquele juiz de que ele precisava atender, não fazer um favor, repito, mas atender a lei que já existia. E então Jesus está usando este texto, esta parábola, para nos ensinar e dizer, nós precisamos buscar desta maneira as coisas em Deus. Quando Jesus coloca esse contraste, ele está mostrando, pense em Deus que ama e se preocupa com você. E agora imagine, se nesta parábola, esta mulher vai conseguir convencer um homem mau e que não se preocupa com a situação dela de pobreza, não se preocupa com a situação desta mulher viúva de vulnerabilidade, não tem nenhum temor a Deus, nenhum medo de que Deus vai mandar um anjo do céu ou vai cair um raio do céu sobre a cabeça. Então ele já é juiz, ele não tem ninguém acima dele, ele decide e do jeito que ele decide será feito. Então ele não teme a Deus e não se importa com as pessoas. Jesus está dizendo, o quadro dessa mulher é um quadro desesperador. Ela só se mantém numa esperança. Eu vou lutar pela lei que já existe. Eu vou lutar pelo direito que já me pertence. E é isto que ela faz de acordo com Jesus. Então a Bíblia diz, no versículo 4, por algum tempo o juiz recusou atender o pedido daquela mulher. Mas finalmente ele disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importem com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, vou conceder o direito que ela está lutando, para que ela não venha mais a me importunar. Preste atenção, a palavra importunar que aparece na nossa Bíblia, não é a palavra que foi escrita por Lucas. A palavra que o Espírito Santo inspirou Lucas a escrever, quando ele escreveu o Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, em grego, a palavra que ele usou, ele não usou uma palavra, ele usou uma expressão idiomática judaica. Literalmente, o que está nos Evangelhos é que este juiz, ele disse, eu não me importo com essa mulher, pouco me importa se ela está na miséria, também não me preocupo com Deus, porque eu não temo a Deus. Provavelmente na mente de Jesus significava que aquele homem era um ateu, nem acreditava em Deus. Mas ele disse, mas esta mulher, ela está me aborrecendo. Eu vou responder ao pedido dela, porque esta mulher está me importunando. Mas a palavra importunar que Lucas escreveu foi a expressão, esta mulher está me deixando com o olho roxo. Sabe um olho roxo quando você leva um soco? É exatamente essa expressão que está em Lucas. Em inglês significa black eye. Esta mulher, she is giving me a black eye. É esta a expressão que está nos evangelhos. Preste atenção no que Jesus está dizendo. Esta expressão, lhe dar um olho roxo, significa esta mulher está manchando a minha reputação. Ou seja, ele é um mau juiz, ele é um juiz injusto, mas como todo corrupto, como todo injusto, ele não tem problema de saber que ele é injusto, ele não tem problema dele saber que ele é ladrão, ele não tem problema dele saber que ele é corrupto. O que ele só não gosta é que os outros saibam que ele é injusto e que os outros saibam que ele é corrupto. Por isso, a preocupação que Jesus está contando nessa história é que mesmo um juiz que não se preocupa com nada e com ninguém, ele se preocupa com a sua própria reputação. Então, ele está dizendo, se esta mulher continuar a aparecer aqui na corte, se essa mulher continuar vindo aqui no tribunal, a vizinhança inteira está vindo. Provavelmente as pessoas perguntam para essa mulher o que ela está vindo fazer aqui. E ela deve estar dizendo e contando para as pessoas de que ela está amparada por uma lei que já existe. E ela está vindo a pedir ao juiz que o juiz execute a justiça. Ela está provocando a justiça, mas o juiz não está seguindo a lei.
É isso que Jesus está focando aqui. Ou seja, a insistência dessa mulher vai trazer uma má reputação para aquele juiz mau, porque as pessoas vão começar a ver que ele é um juiz injusto. Vão começar a ver que ele é um juiz que fez um juramento de obedecer às leis, e ele mesmo não está se sujeitando às leis. Por isso Jesus disse: esta mulher está me dando um olho roxo. Principalmente naquele tempo onde não tinha sido inventado ainda o óculos escuro, uma pessoa que tinha um olho roxo, você até podia ter entrado, as pessoas sabiam imediatamente uma coisa: entrou numa briga. Pode ser que apesar do olho roxo você tenha ganhado a briga, mas normalmente quando nós olhamos uma pessoa com um olhão roxão, a primeira coisa que vem na nossa mente qual é? Ela levou uma surra. Ele levou uma surra. O olho dele está roxo, porque ele apanhou. Então aquilo trazia uma má reputação para a pessoa. Você aparecer com o olho roxo significava que se você se envolveu numa briga, e o pior disso, você perdeu a briga, você levou uma surra. Então Jesus usa esse termo para dizer que nós devemos buscar a Deus desta maneira. E aqui vem o maravilhoso contraste que Jesus está colocando. Preste atenção no que Jesus está dizendo. Que se uma mulher que não é totalmente desamparada, mas ela tem o amparo da lei, e ela busca por essa lei, ela reivindica esta lei, se fazendo isso, até mesmo um juiz mau, que não se importa com ela, que na verdade até já pegou raiva dela, e que não tem nenhum temor a Deus, se ainda assim um homem mau desse jeito, ele é capaz de mudar a sua posição e atender a esta mulher, quanto mais não fará um Deus que nos ama ao ponto de nos enviar o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós. Quanto mais não fará este juiz perfeito, absolutamente perfeito. Mas preste atenção, quando Jesus usa esta parábola, ele está mostrando que Deus age em relação à oração, em relação a nós, da mesma maneira que o princípio da inércia da justiça. Porque a pergunta é: Deus não está vendo a minha necessidade? Deus não sabe o meu direito que está na lei? Preste atenção, o que é a lei nesta parábola que Jesus está usando aqui? A lei é a lei de Deus. A lei são as suas promessas. Hoje de manhã meditávamos sobre isso no nosso jejum e víamos como o Salmo 119, ele usa quase a cada versículo uma variante de uma posição que ele sempre toma diante de Deus. Ele sempre diz: Senhor, eu te busco por causa das tuas promessas. Senhor, me responde, porque eu creio nas tuas promessas. Ou seja, o que é a promessa do Senhor? A promessa do Senhor é a sua lei, é a palavra que Deus proferiu, nos dando direito. É a palavra que Ele criou para nos dizer o que Ele está disposto a fazer por nós. Estas promessas, esta palavra do Senhor, ninguém obrigou Deus a falar. Ninguém obrigou Deus, ninguém forçou Deus a dizer essas coisas e fazer essas promessas. Eu costumo dizer quando eu estou orando: Senhor, o Senhor não precisava ter dito o que o Senhor disse, mas já que o Senhor disse, agora o Senhor tem um compromisso com a tua palavra, Senhor. É isso que o salmista faz no Salmo 19 inteiro. Lembrando que o Salmo 119 tem cerca de 170 versículos. E ele o tempo todo está dizendo: Senhor, me responde, porque eu creio na tua lei. Senhor, me responde, porque eu tenho esperança na tua promessa, Senhor. Ou seja, ele está reivindicando o quê? Não esmola, assim como aquela viúva, ele não está pedindo uma misericórdia, o que ele está pedindo é um direito que o Senhor já lhe disse que ele tinha.
Portanto, Jesus está ensinando que um dos maiores segredos da oração é que nós devemos orar com uma atitude diferente, como uma atitude de que você pode se sentir como aquela viúva. Eu sei que eu sou desamparado, eu sei que eu sou desamparada, eu sei que a minha situação não é nada fácil e não vejo nada no mundo, na sociedade, que possa me ajudar, mas eu tenho uma esperança, que é a esperança da promessa, a esperança da lei, e eu vou reivindicar a lei de Deus. E por que Deus exige que Ele, como juiz, seja provocado a agir? Porque a Bíblia nos diz que Deus zela pela sua palavra para a cumprir. Significa que Deus o tempo todo está vigiando a sua palavra, aquilo que Ele disse, para esperar se alguém que creia naquela palavra, pela fé, pela oração, se apropria daquela promessa e começa a fazer como esta viúva e dizer: Senhor, eu quero esta palavra. Preste atenção, Deus, assim como os juízes, eles não se movem, não decidem, não agem e não julgam, baseado primariamente na tua situação ou na circunstância em que você vive. É assim que funciona a justiça. A justiça não se move em função de ficar com pena de você. A justiça não se move em função da justiça olhar a situação difícil que você está. A justiça se move com base em uma coisa: o que é que a lei diz? Qual é o direito que essa pessoa realmente diz? É exatamente por isso que o símbolo da justiça é uma mulher com uma balança, mas existe um detalhe fundamental: esta mulher tem os olhos vendados. Por quê? Porque no princípio da justiça, na essência da justiça, a justiça não pode favorecer nem o rico e nem o pobre. Está escrito na lei do Pentateuco, Deus disse a Moisés: nunca favoreça o rico no juízo, e nem tampouco o pobre, simplesmente por ser pobre. Ou seja, Deus está estabelecendo o fundamento da justiça e dizendo: a justiça tem que agir não pela circunstância, nem pela necessidade. A justiça tem que agir de acordo com a lei. Ela segue a lei, ela aplica a lei, e então ela convoca, ela dá ordens ao executivo para que eles façam com que a lei seja cumprida. Jesus está dizendo exatamente assim sobre a oração. Ele está dizendo: Deus, o justo juiz, que te ama, que é favorável a você, Ele vai julgar você à medida em que você descobrir os direitos que você possui na sua palavra. E a palavra está repleta de promessas, a palavra está repleta de direitos que nós temos. Mas essa é uma das razões que muitas vezes nós podemos orar longamente por muitas coisas, mas nem assim significa que estamos orando corretamente. Porque muitas vezes estamos orando, mas sempre nesta condição de quem está mendigando algo de Deus, de quem está pedindo simplesmente a misericórdia de Deus, quando Deus está dizendo: não, meu filho, quando eu morri, quando eu mandei o meu filho para morrer por você na cruz, ele morreu não simplesmente para ter misericórdia de você, ele morreu para te conceder um direito de inclusão na família divina. Ou seja, quando Jesus morreu, Ele morreu para nos conceder um direito gratuito, que Ele não tinha obrigação nenhuma de conceder, de que nós nos tornaríamos, pela morte de Jesus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Portanto, Deus, Ele espera como justo juiz que a justiça seja provocada. E aqui então vem grande parte das perguntas que fazemos. Se Deus sabe do que eu preciso, por que Deus não responde? Se Deus sabe o que eu vou orar, por que Deus então exige que eu ore? E a resposta é essa: porque a justiça tem que ser
provocada. Deus é o legislador perfeito, é Ele quem cria toda a lei. A função da igreja não é ser legisladora, e a função da igreja não é ser a juíza, ser a justiça. Infelizmente, a igreja quase sempre inverteu o seu papel. A nossa função nunca foi de criar leis. E ao tentar criar leis, inventamos regras que nunca estiveram nas Escrituras. Inventamos tradições que Jesus disse, por causa das tradições de homens que vocês criaram, um peso enorme está sendo posto sobre aqueles que tentam buscar a Deus. Porque a igreja tentou usurpar uma função que é só de Deus. Só Deus legisla, só Deus cria a lei. A igreja não tem poder algum de criar leis, ela simplesmente tem a função de obedecer à lei. A igreja também, ela não é juíza, nós não temos a função de julgar as pessoas, nós não temos a função de julgar e dizer que este ou aquele vai para o inferno. A função principal da igreja que aparece nas Escrituras é de nós sermos o poder executivo de Deus, porque é isso que Jesus disse. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, que significam as decisões, os conselhos, os governos demoníacos, não prevalecerão contra a igreja, não triunfarão. E ele disse por quê? Porque eu estou lhes concedendo um direito, um poder. E perceba como esse poder, ele não é legislativo e ele não é judicial, ele é executivo. Jesus disse: porque aquilo que vocês ligarem, ou seja, aquilo que vocês executarem aqui na terra, será ligado nos céus. Ou seja, Deus nos deu um poder de executar as decisões de Deus na face da terra. É por isso que você encontra na maioria dos milagres realizados na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, não são precedidos de oração, eles são precedidos de uma profetização ou de uma anunciação do que você deseja que seja feito em nome do Senhor. Você não encontra Pedro e João, quando encontram aquele aleijado na Porta Formosa, dizendo: me dê alguma moeda, e ele diz: não tenho prata nem ouro, mas espera um pouquinho que vamos orar aqui para Deus te abençoar. Não, a Bíblia não menciona Pedro e João orando em momento algum. Ele simplesmente olha e ele executa a vontade de Deus. Ele simplesmente diz para aquele homem: não tenho ouro e nem prata, mas em nome de Jesus de Nazaré, eu te dou aquilo que eu tenho, levanta e anda. Ou seja, ele diz o que aquele homem deve fazer, e com isso ele está liberando a palavra do Senhor para que se cumpra. Da onde vem a autoridade de Pedro e João para fazer aquilo? É porque dias antes Jesus tinha dito: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e agora eu envio vocês. Vão, e em meu nome expulse os demônios, cure os enfermos. E ele então entendeu: o Senhor já me deu a ordem, o Senhor já me delegou, por isso agora eu executo em nome de Jesus Cristo. Preguei alguns dias atrás exatamente sobre isso, que o Salmo 149, ele nos fala de uma das glórias, que é a glória do povo de Deus, que é exatamente executar os decretos divinos que já existem há longas datas. Portanto, amados, essa é a nossa função. Por meio da oração, nós pomos em execução as coisas que Deus, na sua lei, na sua vontade, já disse que quer fazer, que deseja fazer. E quando então nós executamos, a justiça divina julga e diz: eu vou conceder, porque já está na lei. Eu vou conceder, porque esta já é a minha vontade. Observe que esse é o segredo da oração. O segredo da oração é identificar como aquilo que eu estou pedindo tem o fundamento das promessas de Deus. É por isso que Jesus nos ensinou dizendo: se você tiver fé, e se você estiver em mim, e as minhas palavras estiver em você, então você pedirá muitas coisas, algumas coisas. Então você me pedirá todas as coisas, e te serão feitas,
Por quê? Porque você já está em Jesus e as palavras dele já estão em você. Você já sabe o que Deus quer. Então você, no nome de Jesus, você se torna um executor dos assuntos espirituais neste mundo. É isto que Jesus nos ensinou com a parábola da viúva. Ele está dizendo: Deus vai atender a você, porque se um homem ímpio tem medo que a sua reputação seja afetada, se um homem mau teme uma má reputação, Deus, da mesma maneira, Ele não quer que a sua reputação de Deus perfeito seja afetada. Perceba como Moisés apelou justamente para a reputação de Deus, quando Deus disse: Moisés, cansei de Israel e quero destruí-lo, sai da frente, vamos começar tudo de novo, você vai ser o novo Abraão, vamos começar da tua descendência, eu vou fazer um povo e esses aqui eu vou destruir, não aguento mais tanta desobediência. E então Moisés começa a interceder, ele começa a orar, e perceba como na oração de Moisés, ele usa exatamente a questão da reputação de Deus, porque ele diz assim: Senhor, o Senhor pode fazer o que quiser, o Senhor é Deus, poder o Senhor tem para matar todo mundo aqui rapidinho, o Senhor consegue. Mas Senhor, se o Senhor fizer isso, olha o que vai acontecer. Lá no Egito, vão começar a dizer que o Deus de Israel teve poder de tirá-los do Egito, mas não teve poder de introduzi-los na terra prometida. Ou seja, Moisés apelou para a reputação de Deus. O que Jesus está usando nessa parábola, ele está dizendo: quando vocês insistirem com Deus, vocês estão causando em Deus exatamente o que aquela mulher estava causando, um olho roxo. Ou seja, a preocupação de Deus de que Ele precisa glorificar a sua palavra, de que Ele precisa glorificar o seu nome. E então, quando Ele encontra um servo, uma serva que ousam crer contra todas as circunstâncias e reivindicar a sua palavra, então Ele diz: para que o meu nome seja glorificado, para que a minha reputação seja conhecida e a minha glória seja conhecida entre os homens, eu vou atender o pedido do meu servo, o pedido da minha serva.